de Ageu. Hoje vamos encerrar o estudo desse livro. Hoje vamos encerrar tudo aquilo que a gente vem conversando. Foram 4 quartas-feiras falando sobre o povo de Israel, sobre o livro de Ageu, sobre o que eles estavam passando, sobre como eles estavam suportando isso tudo, sobre a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução das suas casas, a reconstrução do templo, como que eles estavam ofertando e oferecendo cultos ao Senhor, e como que Deus precisou dar um ânimo a eles para eles continuarem nessa caminhada. E agora a gente vai para o finalzinho do livro, a partir do verso 16 do capítulo 2, e vamos pensar no que Deus tem falou, com aquele povo, e pensar um pouquinho sobre o que Ele tem falado para as nossas vidas. E nós vamos orar mais uma vez. Quero te pedir para você abaixar a tua cabeça e vamos pedir orientação a Deus, pedir orientação a Ele, para que Ele continue falando com as nossas vidas. Pai querido, mais uma vez nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, e nesse momento queremos pedir ao Senhor que fale nos nossos corações, continue nos ajudando a entender a Tua palavra e que ela continue sendo um agente transformador das nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. No nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. O livro de Ageu, eu vou só fazer um apanhado geral para a gente entender aonde que o livro de Ageu ele está se passando. Os irmãos vão lembrar da história. Lembram quando Mesaque, Sadraque, Abidnego e Daniel foram apanhados por um governo para serem príncipes daquele governo, e ao decorrer da história, Mesaque, Sadraque e Abidnego foram jogados na fornalha, Daniel na cova dos leões. Acontece toda essa história ali. Então, no mesmo tempo que está acontecendo essa história lá com eles, o povo de Israel estava recebendo cartas para voltar para casa, estava recebendo autorização de seus governos para voltarem para os seus lares. O povo de Israel estava regressando para casa. E a gente conhece 2 livros da Bíblia que falam sobre esse regresso, que falam somente desse regresso: Esdras e Neemias. Esdras e Neemias foram 2 grandes homens. Esdras, um sacerdote, Neemias, um copeiro do rei. Os 2 escrevem aquilo que eles passaram, sentiram, viveram junto com o povo. Mas o livro de Ageu fala de um homem que veio antes dos 2, ou alguns na história falam que esse homem veio junto com Esdras. Fala de Zorobabel. Zorobabel foi o primeiro líder do povo que veio no início de tudo, fazer aquela faxina de tirar escombros, tirar corpo de gente que não tinha sido enterrado, tirar aquilo tudo da guerra que tinha passado. Zorobabel foi a primeira remessa que foi para dentro de Jerusalém para limpar, para começar reconstruindo e começar levantando as casas. E junto com Zorobabel foi uma multidão de pessoas carregando materiais de construção. Naquela época não se utilizava ligar para o material de construção ou fazer uma encomenda e chegar lá o material. Eram madeira, tipos de madeiras diferentes, tinha alguns materiais como ouro, prata e bronze que era utilizado, metais eram utilizados. Então tudo isso, o cobre era muito utilizado naquela época, fora materiais como massa para se fazer, pedras para se colocar nas estruturas. E tudo isso o povo de Israel ganhou do imperador. O livro de Ageu fala Dario, que era o governante daquela província, e os outros livros falam de Ciro, que era o grande imperador persa. Então nós temos isso, e o povo de Israel volta
para dentro de Israel, volta principalmente para Jerusalém para reconstruir. O que acontece? O povo começou reconstruindo, primeiramente, suas casas. Não, vamos primeiro construir aquilo que é da nossa família. 70 anos tinha se passado, alguns idosos estavam voltando para casa também, então cada um sabia onde era a sua casa, terra da sua família, o que pertencia aos seus antepassados. Alguns estavam vivos ainda, dizendo, não, isso aqui era nosso, e cada um foi tomando posse daquilo que era seu e reconstruindo, começar a subir os muros, parede, porta, janela, parte de cima que é o telhado. Isso tudo começou sendo feito. Diz o texto que a primeira coisa que Deus fala assim com eles: por acaso vocês vão continuar habitando em casas estucadas, em casas feitas de madeira de primeira qualidade? Vocês vão continuar vivendo a vida de vocês, pensando somente em vocês e esquecendo de reconstruir a casa do Senhor? Então o primeiro embate foi de Deus com eles, fazendo essa pergunta: quando vocês vão começar reconstruindo a casa do Senhor, por acaso ela vai ficar deserta? Ela vai ficar sem nada? Então nós trabalhamos isso na primeira quarta-feira, e diz o texto que em seguida Deus chama Zorobabel e chama os príncipes do povo, chama Josué também, que era filho de Josadaque na época, o sumo sacerdote, e fala assim: tem alguns de vocês que viram o primeiro tempo, mas alguns estão vendo só agora. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: animem-se, alegria, vamos colocar essa casa para cima, porque a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a da primeira casa. E Deus dá uma palavra de ânimo, de alegria, de entusiasmo para o povo continuar naquela caminhada, para o povo não desistir. Deus coloca o povo de Israel para cima e dizendo assim: eu estou no meio de vocês, eu estou com vocês, eu sou com vocês. Agora não desistem, levantem, trabalhem, vamos fazer essas coisas todas, porque a minha casa precisa, obrigado, Céu, a minha casa precisa estar bem feita, para que o coração de vocês estejam levantados também. Então Deus fala isso com eles, e depois dessa segunda quarta-feira que nós falamos também no capítulo 2, do verso 10 em diante, que Deus chama o povo de Israel e fala assim: vocês não precisam somente levar a oferta e ofertar ao Senhor, a vida de vocês precisa estar santificada, porque Deus, Ele aceita um coração quebrantado. Deus precisa que a vida das pessoas também estejam santificadas, para que Ele receba essa adoração, para que aceite essa adoração. Então Deus usa aquela expressão: aplicai o vosso coração na adoração, aplicai o vosso coração na obra de Deus, ou seja, façam as coisas de Deus de coração, com o coração aberto, façam com vontade, porque é para Deus. E Deus faz isso nessa terceira partezinha que separamos, que foi do verso 10 ao verso 15. Hoje é a partezinha final, e diz assim a partir do verso 16, capítulo 2 de Ageu, a partir do verso 16. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ainda há semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo:
farei tremer os céus e a terra, derrubarei o trono dos reis, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e o que nele se assenta, os cavalos e os que andam montados nele cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. A gente estava até aqui, Deus tentando fazer o povo de Israel colocar o coração dele na obra do Senhor. Então Deus estava de qualquer maneira fazendo o povo de Israel se converter dos seus erros, se converter dos seus maus caminhos, se consertarem e fazer as coisas para Deus com vontade, não somente por fazer. É possível que existam muitos religiosos hoje que fazem as coisas para Deus por obrigação. Não, eu tenho que fazer. Quando essa palavrinha vem na nossa mente, na verdade, relacionada a Deus, bom seria se não fizesse. Não, eu tenho que ir na igreja hoje. Aí vem aquele sentimento, por obrigação, sabe? Eu tenho que ir porque não, é alegria, é prazer no nosso coração estar no meio do povo de Deus. Não, eu tenho que ouvir uma mensagem que está lá. Não temos como obrigação. É preciso fazer isso por gratidão. Isso que Deus estava falando com o povo dele. O povo dele estava lá, levando oferta, levando aquelas coisas para o altar. Naquela época se sacrificava cordeiro, se sacrificava pombo, levava-se trigo, levavam-se frutos, levavam-se tudo aquilo que se produzia na terra, levava-se para o templo. Só não levava carne de boi, carne de porco e carne de coelho também não levava. Esses tipos de carne que a Bíblia vai chamar de que são ruminadores, né? Que fica comendo, mastigando toda a vida, mastigando aquele negócio toda a vida. Então esse tipo de animal não levava. Agora os outros tipos de animais, aí variava por pessoa, condição social, variava por classe. Algumas pessoas vendiam aquelas animais para serem ofertados. Então o povo estava fazendo aquilo que a lei mandava. Só que Deus falava assim, eu não preciso que vocês façam da boca para fora, eu preciso que vocês façam de coração. Tem que vir de dentro do coração. Parece que o povo de Israel estava errando a mesma coisa que Caim e Abel, que Caim estava errando. Lembra quando Caim e Abel foram ofertar? Diz o texto que Abel, ele levou o melhor que ele tinha, e Caim pegou alguns frutos da terra e levou, e Deus fala assim, Caim, você sabe fazer o certo, você sabe fazer aquilo que é correto, faz, e eu vou aceitar a sua oferta. Então está no mesmo patamar. Deus não estava aceitando a oferta deles. E a ponto de Deus falar assim a partir do verso 16. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e ele é a continuação do texto anterior, que Deus está falando assim, apliquem o vosso coração, antes de vocês porem as pedras no templo. Aí ele está dizendo assim, vinha alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar, para tirar 50, havia somente 20. Olha o retrato. O povo pensava assim, não, eu vou lá no alto do monte, tem lá 20 medidas de trigo escondida, para que exército inimigo nenhum pegasse. Chegava lá em cima, em vez de ter 20, tinha 10. Tinha metade. Aí ele falava assim, não, eu vou no lagar. O lagar era o local onde se pisoteavam as uvas, para se tirar o vinho. Era aquela bacia grande, feita as últimas que a gente conhece na história são de cimento, mas naquela época lá era argila, ficava bem batido, e as pessoas ficavam lá, ou socando com os pés dentro daqueles tanques grandes, ou ficava um animal do lado de fora, puxando uma roda, pressionando aquelas frutas contra a parede, para se extrair o suco. Então estava lá, eles falavam assim, nós vamos lá no lagar, para tirar 50 medidas daquilo que está guardado. E era comum, em períodos de guerra, as pessoas esconderem comida no lagar.
Porque lembram quando estava lá, se eu não me engano, era Gideão malhando trigo no lagar. O trigo é igual arroz, sabe? Os irmãos lembram de arroz, que tem que ficar o ar livre, batendo aquele negócio para a casca soltar e o vento carregar. O trigo tem que ser a mesma coisa, tem que ser do lado de fora, no vento. Ele estava dentro de um lugar fechado com medo dos inimigos. Então era comum, tá dentro do lagar lá. E ele falou assim: vocês vão ao lagar achando que tem lá 50, mas chega lá só tinha 20. Aí o verso 17: feri-vos com queimadura, com ferrugem, saraiva, toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Olha só o que Deus está dizendo: eu feri vocês com queimaduras, eu feri vocês com ferrugem, eu feri vocês com saraiva. Saraiva era uma peste que dava na pele, tipo hanseníase. E ele disse assim: eu fiz isso tudo com vocês, para ver se vocês olhavam para mim. E ele falou assim: e não houve entre vós quem voltasse para mim. Deus está dizendo assim: eu fiz de tudo o que eu podia, mas ninguém se virou para mim, ninguém olhou para mim e falou assim: meu, me socorre. Aí ele diz assim, 18: ponde, pois, olha só, gente, quando eu li esse texto aqui, eu não acreditei, porque eu já passei, a gente passa às vezes e não lembra, mas quando a gente vai ler minuciosamente, olha Deus dizendo: eu rogo a vocês. Olha só, o Deus Todo-Poderoso lá do céu, olhando para o povo dele, falando assim: eu rogo, é quase uma súplica, é quase um último pedido, sabe? Aquela pessoa que fala assim, quando alguém olha para a gente, fala assim: pelo amor de Deus, não faz mais isso. Deus está olhando para o povo dele, falando assim: eu rogo a vocês, eu estou suplicando, desde este dia em diante, ponde o coração de vocês nas minhas coisas. Olha só o que Deus está dizendo para eles: eu estou suplicando a vocês isso. Sabe por que Deus estava suplicando aquele povo para colocar o coração na obra do Senhor? Porque ia chegar um momento que Deus ia cansar de trabalhar com aquele povo. Sabe quando Deus vai dando oportunidade, e sempre está lá assim: não faz mais isso, não faz mais isso, olha só, não faz mais, eu te suplico, não faz. Aí dá tudo errado. Deus está dizendo aqui agora para eles: eu estou suplicando a vocês, verso 18, desde este dia, desde o 24º dia do mês, no mês 9, isso que ele está dizendo, desde aquele mês eu estou dizendo para vocês: ponde o vosso coração nessas coisas. Que coisas Deus está dizendo? Na obra do Senhor. Isso que ele está dizendo. Aí, verso 19 faz a gente lembrar Abacuque, né? Faz a gente lembrar Abacuque. Só que Abacuque não é o mesmo contexto histórico de Ageu. Abacuque foi antes da guerra, Ageu é depois da guerra. Então tem um lapso de 70 anos entre Abacuque e Ageu. Ainda há semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Olha o que Deus está dizendo: não tem nada que tenha acontecido, não tem dado fruto para vocês, mas desde este dia eu vou abençoar vocês. Olha só o pacto, vou usar essa palavra, né? Pacto que Deus faz com o seu povo. Vocês têm trabalhado, não têm produzido. Vocês têm tentado levantar mantimento para vocês, mas parece que nada vai para frente. Vocês estão lutando, mas parece que as coisas têm ficado somente para trás. E isso foi promessa de Deus lá no livro de Sofonias. Nós já estudamos Sofonias. Tem um momento que Deus olha para o povo e fala assim: olha, vocês vão produzir, vocês não vão colher nada. Então Deus está dizendo assim: a partir deste dia
eu vou abençoar vocês. Mas este dia estava atrelado a quê? A pôr o coração na obra do Senhor. Deus está dizendo em todo o tempo, se os irmãos olharem o assunto da carta de Ageu, do livro de Ageu, é esse: ponha o vosso coração na minha obra, nas coisas que vocês fazem. E Deus fala assim: a partir desse dia que vocês porem o coração de vocês na obra do Senhor, eu vou abençoar vocês. E irmãos, quando Deus falava que ia abençoar, o campo produzia, chuva caía do céu, comida aparecia, o povo de Israel, ele levantava domínio sobre outros povos, e a partir daqui, acredita-se a história que a partir desse texto, foi quando Neemias estava concluindo os estudos, concluindo a construção das muralhas, quando Esdras reúne o povo, cita a lei de Deus, e Deus está dizendo assim: a partir de hoje eu vou abençoar vocês. Vocês concluíram a construção de Jerusalém, vocês concluíram a construção do templo, o coração de vocês está voltado à minha palavra, está tudo caminhando para o bem, eu vou abençoar vocês. Aí começa o verso 20 depois da bênção: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo, aos 24 do mês nono, tá? Deus falou, é a mesma fala de Ageu, desde o verso 10 em diante, Deus falando com Ageu coisas diferentes, dizendo assim: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, derrubarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que com ele se assentam, e os cavalos e os que andam montados nele cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, olha a promessa que Deus faz a Zorobabel, que era príncipe, que era um dos governantes, ele era príncipe de Judá, governante de Judá. Deus olha para ele e fala assim: eu estou com você, eu vou estar contigo. E se os irmãos repararem, se eu não estou enganado, o nome de Zorobabel aparece na linhagem de Jesus, parece, Mateus capítulo 1, verso 12, está lá: e depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel gerou a Zorobabel. Então Deus aqui abençoa Zorobabel por causa de tamanha dedicação dele, e Deus começa abençoando o seu povo. O que o livro de Ageu ele tem para a gente? Ele traz para a gente. É muito comum vermos muitos evangélicos no Brasil hoje, muito comum. Você chega para a pessoa, se fosse há 20 anos atrás, qualquer pesquisa que nós fizéssemos, mais de 50% da população, 60%, talvez 70%, das pessoas que a gente rodasse e perguntasse qual a sua religião, eles iriam falar católico. Eram católicos. O Brasil foi um país forjado em cima do catolicismo. Os primeiros homens a virem para o Brasil foram padres que catequizaram os índios, ensinaram, doutrinaram, redoutrinaram os índios e fizeram eles se converterem à religião católica. Subsequentemente vieram evangélicos, mas a história do Brasil não narra. A história do Brasil não narra que os evangélicos cristãos vieram junto na embarcação. Há alguns relatos históricos que na embarcação que veio para o Brasil com padres, veio evangélicos fugindo da perseguição romana lá na Europa. Se os irmãos pararem para olhar para a história, em 1500 foi o século da Reforma Protestante. Então estava lá assim, um rompimento muito grande com a igreja, e acredita-se que vieram sim cristãos junto com
junto com a embarcação, mas isso é assunto para um outro estudo. Então, o nosso país era católico. E hoje, a maioria das pessoas são evangélicas. Aí você vê na televisão artistas evangélicos. Aí você vê apresentadores evangélicos, atores evangélicos. Todo mundo está virando evangélico, a ponto de ter gente agora fazendo batismo online. Já viram essa modalidade? Batismo online. Imagina, eu aqui na igreja, vou batizar alguém do outro lado da tela. O negócio ficou chique. Ceia online. Pega aí um biscoitinho na sua casa, uma água, e vamos cear. É um negócio assim, de outro mundo. Se os irmãos nem perguntem, irmãos, se isso é correto ou não, tá? Nem perguntem, nem passem na cabeça, pastor, a gente poderia fazer isso? Não pode, é errado. Eu já disse isso uma vez, é a segunda vez que eu vou falar. Ceia e batismo é para a igreja fazer em reunião, quando ela está reunida, em culto em família. Nesse momento de quarentena, o que a igreja tem que fazer é oração, é lamentar, é orar, pedir a Deus que as coisas melhorem, para quando voltarmos juntos, a gente celebrar a ceia e celebrar aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Agora, muitos hoje se dizem cristãos, evangélicos, mundo gospel, né? Surgiu essa palavra em inglês para traduzir que todos nós somos da mesma. Mentira. Nós, o que a gente vê hoje no Brasil é um povo igual o povo de Israel estava no livro de Ageu, fazendo as coisas para Deus da boca para fora, fazendo as coisas para Deus sem colocar o coração dele naquilo, sabe? Não, eu sou cristão, aí veste uma camisa escrito cristão na frente, eu sou de Jesus, canta músicas evangélicas. Eu me lembro uma vez que eu estava no auge daquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Eu passando no centro de São Fidélis e um povo no bar, bebendo, cantando essa música em forma de pagode, e o povo lá fazendo a maior festa. E eu pensei assim, falei, gente, está igualzinho o povo de Israel, cantando da boca para fora, mas o coração não estava na adoração a Deus. O coração não estava. E o que Deus ele convida o povo de Israel naquela época era isso, colocar o coração na obra do Senhor. E Deus dá ao povo de Israel uma escolha. Olha só, tem o antes e tem o depois. E escolham, parece até a frase de Josué, escolham o que vocês querem fazer, escolham, pois, vocês a quem vocês vão seguir, se os deuses dos vossos antepassados, diz lá Josué, ou ao Deus que vocês estão servindo. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Parece que Deus está olhando para o povo dele e falando assim, escolham, tenham foco, porque se vocês não colocarem o coração de vocês na obra do Senhor, vocês vão continuar trabalhando e não produzindo, trabalhando e não vendo nada. Vocês vão continuar trabalhando e as coisas vão continuar dando errado. E o que Deus olha para o seu povo, ele está basicamente falando que o povo de Israel, ele precisava colocar o coração dele por completo em tudo que ele fazia. Um resumo, palavras de Jesus dizendo assim, vocês não podem servir a dois senhores. Jesus resumiu o que Ageu falou em 2 capítulos. Vocês não podem vocês não podem adorar, servir a dois senhores. Ou vocês vão agradar um, ou vocês vão odiar o outro. Deus olha para o seu povo lá no passado e olha para a gente hoje dizendo a mesma coisa. O nosso coração precisa estar na obra do Senhor. Se o nosso coração não estiver na obra do Senhor, nós estamos perdendo tempo.
E quando digo obra do Senhor, não é prédio, não é banco, não é coisas materiais. O nosso coração está na obra do Senhor, é fazer a obra do Senhor aqui na terra. Nós precisamos ter o nosso coração servindo ao Senhor, com alegria. Precisamos, não, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não, nós vamos ter um momento de oração, me dá alegria e prazer, parar para orar ao Senhor. Não, nós vamos celebrar a Deus em casa, vamos participar de um culto online. Não, me dá alegria, me dá gratidão, me dá entusiasmo eu poder estar aqui online. Graças a Deus temos o Facebook junto com os irmãos. O que nós não podemos fazer é as coisas sem o coração. Hoje muitos jovens se frustram, muitas pessoas têm se frustrado hoje porque elas começam fazendo faculdades, começam buscando empregos, olhando para o retorno financeiro que aquilo vai dar. Não, eu vou fazer faculdade de engenharia, porque um engenheiro, não sei das quantas lá, ele ganha muito dinheiro, o mínimo que ele pode receber é X, então é melhor fazer engenharia, vou fazer arquitetura, vou fazer urbanismo, mas olhando para a parte financeira. Por que há muita frustração? Por causa disso. Por que muita gente entra numa faculdade hoje e ela troca de setor várias vezes? Porque o coração dela, ela não sabe onde está. Tem várias coisas que tiram o foco dela durante a sua juventude. E às vezes na igreja estamos assim também, olhando para diversas teologias que tiram a gente de foco. A gente olha para a teologia da prosperidade e fica lá namorando a teologia da prosperidade. Não, e será que aquilo lá é verdade? Será que Deus pode fazer eu ficar rico, bem de vida? Aí a gente olha para a teologia da libertação. Será que as coisas estão dando errado aqui dentro de casa porque é demônio que está aqui? Será que se eu chamar alguém para vir aqui e orar, o diabo vai sair da minha casa? A gente fica, usando uma linguagem bem nova, a gente fica flertando, namorando, conversando com diversas teologias que existem. Aí tem a da libertação, tem a da prosperidade, aí tem a da teologia da salvação universal. Não, todo mundo está salvo. Será que todo mundo está salvo? Aí olha lá para a família, né? Um monte de gente pecador perdido. Não, fulano, será que estão salvos? Não, não estão. A gente precisa colocar o nosso coração na obra do Senhor, nas coisas do Senhor. Precisamos colocar a nossa vida na graça do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Deus está chamando a atenção nossa através do livro de Ageu. O nosso coração precisa estar no Senhor. É como Jesus disse para a gente encerrar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro significa dar prioridade. Dar prioridade significa colocar no topo do coração, no topo das coisas que precisamos fazer. Significa, se temos uma lista diária de atividades, é colocar lá na primeira coisa aquilo que quer servir ao Senhor. Que Deus nos ajude nesse tempo a servir com alegria, que Deus nos ajude nesse tempo a adorá-lo de todo o nosso coração. Deus espera isso, os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós vamos falar com o nosso Senhor, orar para Ele, para que Ele continue nos ajudando, para que Ele continue abençoando toda a nossa igreja, abençoando os nossos lares. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por mais um livro encerrado, encerramos o estudo desse livro. Obrigado porque o Senhor tem dado a gente, ó Deus, paciência, tem dado a gente perseverança em ler, em estudar, em analisar. Obrigado porque o Senhor tem enchido o nosso coração com a Tua palavra. E nesse tempo te agradecemos por essa palavra que o Senhor deu a gente nas últimas quartas-feiras. Precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor para servi-lo, seja onde for, seja da maneira que for,
o nosso coração precisa estar lá. Não podemos dividir, ó Deus, o nosso coração com mais nada, com nenhuma coisa, ou com ninguém, ou com nada mais. O Senhor quer o primeiro lugar nas nossas vidas. Te agradecemos porque as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Conforme o contexto de Mateus diz, a roupa, a comida, as outras coisas, tudo vão ser acrescentado a partir do momento que nós adorarmos e colocarmos o Senhor como primeiro lugar na nossa vida. Obrigado por tudo, perdoe as nossas falhas, continue a nossa vida. Te agradecemos, te louvamos, no nome de Jesus que nós oramos. Amém.